a Dia TV tá no maior colapso nas redes sociais porque tá todo mundo criticando a postura deles de dar palco e espaço pro Kim Kataguiri, que de fato é um deputado de extrema direita que já tentou fazer várias coisas ruins contra LGBTs, que por acaso eu acho que alguém da Dia TV esqueceu, que é o público da Dia TV. Mas eu já vou dar um pequeno espaço, porque muita gente tá criticando sem saber uma coisa. A Dia TV, ela não é de fato uma emissora, ela não possui uma concessão do Estado, ela é um canal do YouTube, uma produtora que se comporta como uma editora de TV. Só que, gente, quando você tem uma concessão do Estado para ter, né, uma TV, um canal de TV, você deve, por lei, deixar com que todos os aspectos políticos sejam vistos e sejam colocados para que as pessoas possam escolher de forma democrática em quem elas vão votar. O que não é o caso da Dia TV, porque ela não possui essa obrigação. Então, antes de mais nada, eu já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E fica, porque nesse vídeo, além de eu falar sobre a GTV, nós vamos ver todos os pronunciamentos de quem trabalha na GTV até agora. Gente, eu quero começar, porque assim, eles estão tentando se justificar, porque foi no programa Simplificando, que assim, inclusive já foi retirado do ar, tá? Porque eu fui tentar achar o programa agora, porque eu não tinha visto antes, e eu não encontrei. Então, bora ver o que o Gui Sampaio tá falando, porque foi ele que entrevistou. A gente tá acompanhando as manifestações que vocês têm feito nas redes sociais, e eu não queria tirar a razão de quem criticou. Eu acho que aqui é um espaço pra gente comentar o que foi feito, o que pode ser feito daqui pra frente e também assumir os nossos erros. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Quando a gente criou o Simplificando Entrevista, a ideia era, de fato, a gente entrevistar pessoas de todo o espectro político. Isso, por alguns motivos, a Dia TV, ela tem um posicionamento claro, progressista. É um posicionamento que é compartilhado por todos os apresentadores também, de serem a favor, obviamente, de serem a favor de pautas LGBTs, de serem a favor de pautas da comunidade preta, de pautas da comunidade trans, LGBT. Então a gente está sempre a favor dessas pautas e sempre muito claro, obviamente. Mas a gente entendeu que seria uma oportunidade de dar para o público que está acompanhando a Dia o que essas pessoas veem. Não são pessoas desconhecidas, são pessoas que já estão no Congresso, que já estão votando, que já estão impactando a nossa vida, o que elas pensam. Esse foi o pensamento inicial que a gente teve para o Simplificando Entrevista. Aqui eu já vou dar, não, isso não foi um bom pensamento. Nossa, não, pensamento horrível, para falar a verdade. A falha que a gente teve aqui, além de fato ter chamado o Kim, eu acho que é uma que me concerne aqui, que foi sobre a condução da entrevista. A gente teve uma decisão editorial que era para deixar a entrevista fluir muito mais com o entrevistado falando do que tendo um contraponto do entrevistador. Agora, repito, a gente já percebeu que foi um erro, mas a gente queria que ele falasse o que ele precisava e que a gente tivesse um senso crítico, que a gente formasse esse senso crítico de criticá-lo. Hoje eu vejo que foi incorreto, que a gente devia ter feito sim um combate na hora, junto com o Kim Kataguiri, daquilo que estava sendo dito por ele. A gente também tomou uma decisão, a gente vai continuar entrevistando, no Simplificando Entrevista, pessoas da esquerda e da direita. Só que a gente não vai mais dar espaço para pessoas que se pronunciam contra a nossa comunidade, com pessoas que se pronunciam contra pautas LGBTs, contra pautas da comunidade preta, a favor de misoginia. A gente não vai mais receber esse tipo de pessoa. Essa é uma decisão que a gente tomou para a continuidade do Simplificando Entrevista. Você falou, a gente teve a primeira entrevista com a Marina Silva, tivemos agora essa com Kim Kataguiri. A próxima entrevista será com a Manuela Dávila, já estava agendada. Depois a seguinte, que também já estava agendada, é com a Simone Tebet. Então seguiremos as próximas entrevistas, agora mudando, obviamente, a condução editorial do programa. Eu queria muito saber, é um questionamento muito genuíno meu, que é, como é que numa emissora, que o grande público da emissora é totalmente LGBT, esse pessoal hétero assiste de ATV, sei lá, 10%, 20% no máximo, sabe? Como que alguém, que não só o pessoal que assiste, mas que o próprio elenco, os próprios apresentadores, são pessoas da comunidade, sabe? É gay, é lésbica, é trans, gente, tem transexual dentro da TV, sabe? Tem pessoas trans. O Kim Kataguiri já fez projeto de lei pra fuder
de pessoa trans. E ninguém da Dia TV olhou pra isso e falou: nossa, vamos dar palco pra quem é contra as pessoas que assistem o nosso conteúdo, que nos dão dinheiro. Não tem como isso dar errado. O que é o próximo que vocês vão chamar? A Pietra Bertolazzi? A gente vai ter que chamar o BTS pra acabar com a Dia TV? É isso? Não tô entendendo. Vamos que piora, tá? Daí nós temos aqui a parte, gente, que a Jenny vai falar um pouco. Cair na real como esquerda, porque a Dia TV é de esquerda, os apresentadores são de esquerda, que a direita, ela não é iletrada, ela não é aquela caricatura que a gente vê de tiozinho de zap, que só fica criando teoria com um copinho verde na mesa. Claro que tem esse pessoal lá e é a massa de manobra, mas quem tá lá em cima no poder da direita, eles são muito versados na mal-caratice deles. Eles sabem conversar e argumentar muito bem dentro dessa perversidade deles. Então que a gente estude, tá? Que a gente seja combativo. Isso eu falo pro Gui, eu falo pra gente, eu falo pra quem tá assistindo, porque a gente não tá mexendo com gente idiota, a gente tá mexendo com gente inteligente e mal intencionada. Então que a gente sempre esteja com tudo na ponta da língua, porque senão a gente vai se perder. Normal, e eu acho que isso ficou claro pra gente. A gente subestima muito o inimigo, muito. Sim. Sabe? E amiga, quando, assim, eu tava assistindo a entrevista, quando o Kim Kataguiri fala, não, porque eu fico em casa só vendo anime, eu só fico vendo One Piece, e eu sou muito, galera ficou jogando LOL. Gente, nada é por acaso. Ele realmente tá querendo falar com a galera jovem, com a galera que vê anime. E digo mais, né, gente, eu sou otaku também, ele tá vendo One Piece de costas. Porque nunca viu uma pessoa com aqueles pensamentos. Os apresentadores, né, alguns apresentadores da Dia TV, e vocês viram que a cara deles não tá boa, acho que eu nunca vi a Jenny com essa cara, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que eu falo? Eles estão tentando justificar e diminuir um pouco, tornar um pouco mais palatável toda essa enxurrada de coisas que aconteceram, de pessoas criticando. Só que assim, eu quero só dar uma coisinha que me pegou muito, que é, gente, a gente estudar, a gente lidar com pessoas que querem acabar com a comunidade, que querem fazer mal para as outras pessoas, não é dar palco para elas. Não é fazer isso. O que mais criticaram, além de trazer o Kim Kataguiri, é porque deixaram ele falar de boa e ele deu uma de bom moço, de nossa, como eu sou legal, gente, eu sou gamer, otaku. Meu, ele tá se fazendo de moderado. Onde que um moderado faz leis, critica leis e propõe leis pra fuder uma parte da população baseado simplesmente no eu não gosto de pessoas trans? Sabe a última vez que aconteceu? O que aconteceu a última vez com uma emissora? Ela falou, a gente tem que falar com todo mundo de todos os espectros? Bolsonaro surgiu e se elegeu como presidente do Brasil. Eu não preciso nem falar o quão ruim foi essa época, né? Mas enfim. Vamos agora ver, gente, os pronunciamentos do pessoal que trabalha de TV, porque, nossa, eu juro pra vocês, o que me pega mais nessa história é o fato de que não precisava de um especialista. Mano, se você perguntasse pro pessoal que tá servindo café, se você parasse na frente da Dia TV na rua e perguntasse pra qualquer pessoa que estivesse passando, oi, o que você acha dessa ideia? Já iria vir um certíssimo não. Que ideia de bosta, sabe? Mas bora pros pronunciamentos. Aqui a Vanessa Wolff, a gente foi a primeira a se pronunciar. Meus amores e meus horrores, tudo bem com vocês? Bom, aqui tá tudo indo, tá? Tudo tranquilo. E eu vim falar com vocês a respeito da entrevista que a Dia TV concedeu ao Kim Kataguiri. Porque muita gente está comentando nas publicações referente ao meu programa, que estreia hoje, às 20 horas. E daqui a pouco vou fazer uma live na Twitch reagindo ao meu programa. E tem muitos comentários, muita gente cobrando o meu posicionamento. E eu realmente preciso me posicionar a respeito, porque sou uma das criadoras da plataforma, né, do canal da Dia TV. E a Dia TV é transmitida no meu canal do YouTube também. Então a programação da Dia está passando por lá. Bom, eu concordo com vocês em muitos pontos, né? Até porque a Dia TV não precisava ceder esse espaço para ele, né? A Dia TV não é uma emissora de TV que meio que tem essa obrigação de trazer ambos os lados, né? Tanto a esquerda quanto a direita, ser um espaço bem democrático. Mas tudo bem. A Dia TV é um veículo de comunicação e consideram importante trazer ambos os lados. Eu acho ok. Para mim, o mais preocupante não, né? Para mim, eu acho que o mais problemático
nessa situação é você não contrapor a ideia do Kim Kataguiri, que é um ser desprezível, vem com viés político, uma linha política que eu considero totalmente diferente da Dia TV, que a Dia TV é um espaço totalmente inclusivo, um espaço acolhedor para pessoas de minorias sociais. Eu lá me sinto super à vontade, tem pessoas de todos os tipos, não vejo ali uma discriminação nenhuma, não tem aquela coisa de é só padrões. Não, meu amor, a Dia TV é um espaço realmente onde nós, felizmente, podemos nos sentir seguros, né? E tem os seus posicionamentos. Muitas vezes nós estamos lá criticando o bolsonarismo, criticando conservadores de direita, né? E você entrevistar alguém como o Kim Kataguiri é ok, porém é necessário você contrapor o que ele diz. Não tem como você ficar entrevistando ele falando as merdas dele e você ficar ali quietinho, ok. Porque aí vai servir de palanque para ele, né? Não concordei com o formato, né? Não acho que deva continuar desse jeito, eu espero que mude, se vier outras pessoas de outras vertentes, porque nós temos esse papel, né? Um papel social. A Dia TV faz o que a Dia TV tem feito é algo até revolucionário, né? Mas eu também não concordo com o cancelamento que estão fazendo com a Dia TV. Por quê? Tá dando espaço, não sei o que, mas você tá cancelando todos os outros veículos de comunicação, as emissoras de TV, né? Porque tem a Globo, tem o SBT, que vira e mexe dão espaço, né? Tanto, claro que tem uma certa obrigação ali e tal, mas eles também têm um certo posicionamento político, né? Mais ali para direita, algumas vezes. E tem outros veículos de comunicação também que eu não vejo essa indignação tamanha, né? E a Dia TV tem um histórico lindo de defesa da diversidade, da pluralidade, da democracia, principalmente. Então, não é motivo para cancelamento, tá? É motivo, sim, para a gente fazer nossas críticas, mas calma lá, né? Cancelar ainda não, né? Então não foi nada assim muito grave. Eu considero que não foi muito grave o que aconteceu. É um meio lamentável, mas não é algo para cancelar a Dia TV. É algo para a gente fazer as críticas e esperar que mude, né? E vamos acompanhar como é que vai ser. E não esqueça, hoje às 20 horas, Loba by Night. Eu acho que eu nunca vi a Vanessa Wolff passando tanto pano, assim, péssimo, péssimo, péssimo. Nossa, que comparação esdrúxula, comparação sem pé e cabeça. As outras emissoras, elas são obrigadas por lei a transmitir todos os espectros políticos. As outras emissoras são literalmente enormes corporações que, sim, são de direita, e elas sempre deixam isso claro, e sempre quando elas passam um pouquinho da linha que a gente deixa, tem cancelamento. Quando teve o SBT fazendo aquele slogan de "Homem eu deixo o Brasil que era da ditadura", teve um puta de um cancelamento, sabe? Quando a Globo faz merda, também tem um puta de um cancelamento. O pessoal cai em cima. A Globo pegou e fez um negócio no jornal tentando ligar criminosos com certos políticos que não tinha nada a ver. Teve que vir se desculpar público porque aquilo foi inaceitável. Chegar e comparar uma emissora que não tem nenhuma obrigação e que em tese se vende como diversa, com empresas que são altamente capitalistas, que não tem nenhum problema se no dia de amanhã isso aqui tudo virar um conto de aia, a gente ter uma nova ditadura, porque eles vão continuar ganhando, porque essas empresas ganham com a ditadura. A ditadura de 64 foi também financiada e suportada pela própria Globo. É uma comparação esdrúxula. Sério, vocês estão se comparando, vocês não, né? A Vanessa Wolff vai comparar a Dia TV com as outras emissoras que ganharam dinheiro e que cresceram na ditadura e que claramente elas não se importam
se a polícia vai estar matando LGBT na rua à toa, desculpa, se vocês são se esse é o posicionamento, se essa é a visão que a Vanessa Wolff tem da JTV, eu vou ter um pé atrás, com as reais intenções da JTV por trás. Gente, olha o nível, tá? Assim, esdrúxulo, péssimo, tá? Assim, horrível esse pronunciamento. Vamos pro próximo, gente, que é o pronunciamento da Beta, né? A Beta Beta não, os meninos. Não, a Beta primeiro. A Beta se pronunciou depois. Da entrevista do Kim Kataguiri na JTV? Vamos. Antes de tudo, eu acho muito importante dizer aqui que eu não respondo pela JTV, eu respondo por mim, Beta Boechat, tá? Respondo também por uma pessoa que não está envolvida com o projeto, não estava ali, não decidiu, não nada, tá? Então, a minha opinião é a seguinte: eu acho a entrevista um grande equívoco, tá? Eu acho que entendo que muita gente tem falado sobre ouvir os dois lados, eu entendo que muita gente tem falado sobre a gente expandir o espectro político e vejo isso em algum nível com bons olhos, porque eu acho, sim, sempre fui uma pessoa muito pró a gente abrir diálogo com pessoas que a gente discorda, sempre fui muito pró a gente conversar com pessoas que têm opiniões divergentes da nossa. Só que na minha cabeça a gente precisa traçar um limite. Esse limite é o limite da democracia, do respeito, da gente conversar com pessoas que não queiram que a gente seja eliminado da face da terra, que não ajam com o objetivo de exterminar pessoas LGBTs, pessoas trans, né, ou que tentam criminalizar pessoas que pensam diferente, né? Então, eu acho que uma coisa é a gente conversar com pessoas da direita, eu não sou contra isso, eu não sou contra a gente conversar com pessoas de outra parte do espectro político, mas acho que pessoas como Kim Kataguiri não são pessoas de direita, né? Eu acho que são pessoas de extrema direita, são pessoas que agem com o objetivo de eliminar o contraditório. Então a gente entra naquela conversa do paradoxo da tolerância, né? A gente precisa ser tolerante com o outro, a gente só não pode ser tolerante com os intolerantes. Porque se a gente tolera o intolerante, em algum momento o intolerante vai eliminar você e só vai sobrar o intolerante. Então, eu, pessoa física, eu, Beta, acho um equívoco a entrevista. Mesmo que eu entenda a motivação por trás, acho que não foi um acerto. Eu, quando vi sobre a entrevista, que a entrevista ia acontecer, fiquei até pensando como que seria o formato da entrevista, se a entrevista seria mais combativa, se a entrevista traria ali algum contraponto. Acho que também isso não aconteceu e acho que também isso é um erro, e acho que, independente se tivesse contraponto ou não, essa entrevista não deveria ter acontecido. Do outro lado, eu fico pensando o seguinte: eu estou acompanhando muito aqui a maneira como as pessoas têm trazido esse debate, e acho que se a gente acredita num espaço democrático de debate, a gente precisa se utilizar de ferramentas democráticas também para se posicionar. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se posiciona, quando a gente critica uma determinada instrumentalização da política por essas pessoas que eu acredito que muitas vezes têm posturas criminosas até, né? Porque quando a gente quer a eliminação do outro, não tem como a gente conversar, né? Não tem como a gente criticar a maneira como o outro age se a gente se utiliza de armas tão violentas ou tão agressivas e também que buscam, de uma outra forma, também eliminar aquele grupo, né? Definitivamente, eu acredito que a solução para essa história não seja boicotar, acabar com a DIA, acabar com não sei o quê, até porque eu fico pensando se, ok, vamos acabar com a DIA hoje, o que sobrou, né? Será que outras produtoras de conteúdo, será que outras emissoras, elas estão tendo um posicionamento que vale a pena então tirar a DIA TV?
eu não consigo entender muito bem essa maneira da gente se posicionar, que é essa maneira de, o que a gente faz agora? Então, a gente pega todo mundo da Dia, assim, metralha todo mundo, acaba com a existência de todo mundo da Dia, e aí a gente fica com o resto. E aí eu trago sempre esse debate para o lugar de o quanto, muitas vezes, a gente, como militância, é muito cruel na maneira como a gente se posiciona com os nossos iguais. Acho que a gente, muitas vezes, pessoas que não concordam com a gente estão no outro lado do espectro, até fora do espectro político, porque eu considero uma pessoa como ele é uma pessoa fora de qualquer espectro político, para mim isso não é política. Eu acho que a gente, muitas vezes, é muito mais agressivo ou muito mais violento com pessoas que estão próximas da gente, né? Porque a gente atacar esse cara, nem sei se a gente tem força suficiente para tirar e para diminuir ali o poder que esse cara tem. Esse cara e muitos outros têm um poder avassalador na internet, avassalador na população, e a gente está catando cavaco, né? A gente está assim, correndo atrás do próprio rabo. Mas eu fico pensando se a gente está criando um espaço aberto, um espaço saudável, até para a gente discordar e até para a gente se criticar. Eu acho que essa atitude merece crítica. Eu acho sim que essa entrevista merece crítica, eu acho que esse posicionamento da Dia merece crítica. Mas que crítica é essa que a gente está fazendo e que forma que a gente está criticando? Né? Eu sei também, eu não gosto de, eu sou a última pessoa que vai ser, que vai tomar aquela posição do alguém está sendo cancelado, e aí eu vou lá na DM, pego a mensagem mais absurda de todas, se mata, aí eu tiro o print, coloco no stories e falo, olha como as pessoas estão falando. Longe de mim ser essa pessoa, mas acho que a gente tem que tomar um certo cuidado da maneira como a gente acha que as coisas devem ser solucionadas. Eu definitivamente não acho que uma emissora com uma história tão bonita e com uma história de tanta luta e uma história de tanta visibilidade a coisas incríveis assim, a Dia e todas as pessoas envolvidas na Dia são pessoas ativamente envolvidas em causas de militância, em causas sociais, em dar visibilidade para minorias, da gente lutar pelo público LGBT. Eu não sei se a gente está num espaço confortável para a gente conseguir se eliminar. Eu não sei se a gente está num lugar de tanto poder assim, para que a gente possa abrir mão dos nossos. E eu sinto um pouco que algumas críticas às vezes têm esse viés. E eu fico pensando se elas são saudáveis, se elas são seguras e se essa é a maneira que a gente deveria se respeitar. Eu fico pensando se o outro lado às vezes é mais empático entre eles do que a gente é entre a gente. Se a gente tem o cuidado de cuidar, o cuidado de ser empático, o cuidado de dar até um pouco... gente, é tão difícil, porque eu não sei se a gente está sendo tão correto da maneira como a gente se posiciona. E aí eu sei que toda vez que a gente tem uma onda dessa de ódio, uma onda dessa de... que não é só ódio, eu acho que a gente tem que ser justo, é uma onda de crítica, e eu acho que críticas muito válidas e muito certeiras, muitas delas. Eu sei que tem muita gente que acaba pegando no rabo ali do cometa e acaba se utilizando disso para jogar para fora frustrações ou coisas que já não gostava mesmo, ou nunca me enganou, finalmente caiu a máscara, né? Esses posicionamentos que são sempre muito complicados. E aí eu fico pensando se esses posicionamentos eles são saudáveis e se a gente está num espaço de conforto e num espaço que a gente está progredindo tanto, né, gente? Tantos direitos nossos a gente está tão defendido, né? Tanta coisa boa tem acontecido para a nossa comunidade. Eu fico pensando se a gente está com esse estofo inteiro para a gente conseguir querer com que o outro perca a capacidade de falar. Então é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer aqui hoje, reforçando que eu acho um equívoco. De novo, eu acho que a Dia assim, é formada por muita gente, não é uma voz única, são várias vozes ali que discordam muitas vezes, e eu sinto
eu não falo pelas outras pessoas, mas por mim, eu não colocaria eu não teria feito essa escolha, eu não colocaria isso no ar. Mas ainda assim eu fico pensando se a gente age, se a crítica que a gente faz, ela é uma crítica para engrandecer a gente como movimento, ou se é uma crítica que muitas vezes está fazendo o que muitos outros militantes acabam acontecendo, que é ninguém aguenta muito tempo. Porque a nossa régua e o nosso martelo, ele desce com muito mais força em cima das pessoas do nosso lado. Ah, sim, quase esqueci de uma coisa importante. Só para acabar, hoje a gente teve uma entrevista muito linda com a Miri Lacombe no programa sobre como não criar meninos Red Pill. Queria que vocês fossem lá. Eu acho que, assim, foi muito melhor que o da Vanessa Wolff, esse pronunciamento da Beta, mas eu também achei um pouco assim, pegou e deu uma exagerada no que realmente tá acontecendo, primeiro de tudo. Uma exagerada e também uma diminuída, né? Eu acho que vai pros dois pontos de extremo. Primeiro de tudo, o pessoal tá cancelando. O pessoal cancela todo mundo na internet e nem por isso as pessoas deixam de ter pau, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, não é como se o cancelamento realmente fosse destruir a GTV, né? Segundo, de fato, não foi um equívoco. Equívoco é você chegar lá e falar uma coisa errada que você não queria ou que você falou de maneira precipitada. Isso é um equívoco. Uma emissora, né? Vamos lá de novo. A GTV, que é uma empresa voltada para a diversidade, em que todos os apresentadores basicamente são diversos, fazer um planejamento, porque tudo ali é planejado, e não ver problema em colocar alguém de extrema direita dando palco e ainda de uma forma bonita, deixando com que esse pessoal de extrema-direita se maqueie, se floreie, não é um equívoco, não é uma falha, não é um erro. Isso é uma coisa inaceitável. Um erro é uma coisa que acontece porque você errou. Outra coisa é uma galera que trabalha na indústria, que sabe como é que é o meio, sabe como a gente já tá nessa coisa de toda hora ter que lutar pelos nossos direitos, de toda hora ter que desmentir uma fake news, de toda hora ter que gritar na internet e nas ruas, pra que, mano, daqui a pouco não saiam caçando pessoas trans na rua, sabe? Isso não tem como ser só um equívoco. Essa galera sabe de tudo isso. E mesmo assim, colocar uma pessoa dessa, da maneira como foi feita, não é um mero erro. É uma falha gravíssima, que todo mundo tá cansado de ver essas coisas acontecendo em todos os lugares. E a Dia TV tem uma história linda, tal, concordo, gente, mano, não é pra acabar com a Dia TV, mas não achar que a indignação das pessoas e o nível da indignação das pessoas tá sendo demais, eu acho que assim é menosprezar um pouco, porque a gente já vê isso acontecendo em todos os lugares, a extrema-direita pegando e agindo para fuder com a nossa vida. O único local que se diz, não, aqui vocês estão seguros, fazer isso é uma falha gravíssima e inaceitável, não é um equívoco. E o nível das pessoas estarem putas é não só aceitável, como tentar diminuir isso a um equívoco é errado. Isso sim é um erro. Porque se de todos os lugares, o único que você vende como seguro pra LGBTs já consegue fazer isso numa falha, porra, a gente vai fazer o quê então? E não é sobre acabar com a Dia, mas é porque a Dia TV sinta pra pensar melhor sobre como que ela vai fazer as próximas coisas. Porque não é aceitável o que aconteceu. Gente, a gente vai passar pro próximo. Pelo menos já foi muito melhor que a da Vanessa Wolff. Que a Vanessa Wolff, pelo amor de Deus, ela comparou a Dia TV com emissoras de TV que ganharam muito dinheiro apoiando a ditadura militar, né? Assim, adorei a comparação. Mas vamos pro dos meninos do Diva, tá? Eu espero que o deles seja melhor, porque essa passada de pano, gente, tá me irritando. Essa passada de pano tá me irritando. Bora ver os do dia, gente. Oi, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos vindo aqui falar com vocês a respeito da entrevista do Kim Kataguiri, que foi ao ar na Dia TV na noite de ontem. Acho que todos vocês querem ouvir da gente, né, o que a gente acha. E alguns criadores da Dia, inclusive, já se pronunciaram. A Vanessa Wolff, a Jenny. A gente acabou também de ver um vídeo da Beta. E a gente compartilha muito da opinião das nossas amigas, assim, colegas de trabalho, né? E principalmente também da opinião de boa parte de vocês aí na internet. Os feedbacks que vocês deram. Gente, é um pensamento unânime, assim, né? Como o próprio Gui Sampaio foi no Pravas hoje e falou, a gente entende que essa entrevista foi um erro. A gente acha isso também. Esse é o sentimento, né? A gente super compreende o sentimento de tristeza e de decepção de vocês, né? Em relação a Dia TV ter dado espaço para esse tipo de gente, assim. E a gente se coloca pessoalmente falando sobre isso,
porque transmitiu no nosso canal, né? Nós somos uma rede, principalmente por isso também, porque transmitiu no nosso canal. E é o que muitas pessoas estão levando, né? Tipo, não, cobrando a gente, não né? é só a Dia, passou no canal de vocês, passou no canal de todo mundo, né? E desde, né, obviamente aí, né, quando foi publicado que ele estaria, né, a gente ficou muito no... Como assim, né? Porque a Dia agora está com essa iniciativa de também falar sobre política, né, com o Gui Sampaio. E tanto que eles receberam a Marina Silva no outro programa, né? Que inclusive foi muito legal. Muito legal. Tá? E ficou muito nesse lugar de como vai ser? Vai ser um debate? Vai ter um contraponto, talvez, né? para derrubar as falas, as coisas que ele propaga. Que aí talvez é um lugar que a gente até acredita mais, assim, sabe, gente? De quando tem o contraponto, né? Mas eu acho que cabe o contraponto quando é alguém que a gente entende que essa pessoa não é o Kim, né? Sim, total. Pelas coisas que ele já falou, pelos ataques à nossa comunidade. Principalmente as pessoas trans, né? E aí, em um ano onde falamos muito sobre isso, na Dia, inclusive, né? Às vezes não dá pra ter esse diálogo, né? Não dá pra gente levar na nossa casa quem não gosta da gente, né? Acho que não é... Né? Eu acho que dá para discutir com quem tem uma opinião diferente, mas não opiniões que oprimem, né? Que desvalidem a nossa existência, né? Então, acho que esse é o ponto principal que muita gente argumentou e realmente depois, pós a entrevista, né? E é isso, o próprio Gui falou agora no Pravas, agora à tarde, né? Falando sobre o assunto. A gente estava esperando acontecer uma reunião agora à tarde com os criadores e a direção da Dia pra gente entender, né? Do porquê, né, de onde veio, né, e foi falado pra gente, poxa, realmente era um espaço para falar sobre política, né, trazer outros pontos, para ter esse outro lugar também na audiência. É até interessante você, desculpa te interromper, Imagina. É até interessante você trazer essa parte da gente poder entender, porque é isso, né, nós temos os nossos canais, os nossos conteúdos, aí tem os conteúdos que a gente gera com a Dia e tudo passa no canal um do outro, mas a gente não fica sabendo antes, gente, as coisas que cada um vai fazer, que cada um vai gravar. A gente não faz parte dessas decisões também, porque são muitas coisas acontecendo, então a gente tem uma linha editorial ali que a gente acredita naquilo, e a gente continua acreditando naquilo. Mas a gente não fica sabendo dessas decisões, né? Então, inclusive a reunião de hoje, depois que estourou essa bomba tudo, né? Foi até pra gente entender da onde veio isso, qual que foi a intenção, sabe? E aí, é isso, por mais que tenha sido feito com essa intenção de, vamos discutir política de uma forma aberta e tal, de novo, né, como o Fê disse, o Kim não era essa pessoa, né? Então a gente entende que aí teve um erro, e aí como um todo, né, de novo citando o Gui, como o próprio Gui falou no Pravas, essa entrevista a gente entende que foi um erro, né? Então, mais nesse lugar, assim, da gente poder entender. E achei que a reunião foi muito legal nesse sentido, assim, sabe? A gente pôde também falar tudo que a gente pensava e a gente pôde expressar também que a gente não quer que esse tipo de conteúdo rode no nosso canal, sabe? O nosso descontentamento também, né, gente? Porque é tudo que vocês apontaram, né? Esse ano foi muito político, né? Poxa, tá sendo ainda. Vamos ter eleições, então a gente sabe que qualquer coisa, até o fato da gente estar falando sobre o cara aqui, mesmo que não seja exatamente sobre ele, também já é um palco, né? Então, muita coisa se mistura, né? Então, não, mas a gente sentiu a necessidade de falar. Assim, não, obviamente, porque sabe que não tem como. Inclusive, gente, a gente nem quis soltar vídeo hoje no canal, porque fica parecendo que também a gente tá ignorando o que tá acontecendo. E a gente tá seguindo a vida normal. E a gente não consegue fazer isso dessa forma, sabe? Então a gente decidiu não soltar vídeo hoje. Amanhã a gente tem live à noite também, o Diva ao vivo, né? E justamente é isso, né? Também dá um baque, dá uma... Né? Assim, muita gente traz o tom crítico justamente porque, né? De descontentamento, de decepção. Porque gosta muito da Dia. E sabe o quanto a Dia tem diversos projetos, iniciativas. Se não fosse a Dia... E gente, assim... Não teria de acreditar, né, investir num programa sem saber se vai ter um lucro ou não, na própria corrida. E se não fosse essas iniciativas, não teriam essas coisas. Não, e continua tendo iniciativas, né? Sim. Continua tendo. Então, e nem passando pano não, tá, gente? Porque é isso, como eu disse, hoje na reunião a gente pôde falar o tanto que a gente ficou chateado também. Mas é justamente... Acho que vocês saberem tanto isso que bate essa decepção de não esperar, né? E é isso, né?
felizmente entenderam o erro, né? Aí a gente pôde falar também como todo mundo ali se sentiu. Acho que todo mundo que tá ali na Dia já errou algum momento e espero, né, que aí, é isso, né, a partir do erro que vem dos feedbacks, né, óbvio que tem gente que vai além do feedback, já quer que tudo acabe, que tudo se destrua. E aí eu também agora cito a Vanessa Wolff, né, que a Vanessa fala assim, eu também não concordo com esse cancelamento todo, porque a gente sabe como são as coisas lá dentro. É uma coisa que realmente acontece de dentro pra fora. Eu acho que por isso que tem dado tão certo, assim, né? A Dia esse ano tá num momento incrível, assim, a gente fez coisas incríveis, outros criadores estão tendo coisas incríveis. A Vanessa vai estrear um programa hoje que tá incrível, né? E isso só tá sendo possível por conta de um lugar, de uma TV que proporciona um espaço que acredita nessa diversidade, sabe? Então e de novo por isso que bate essa decepção em vocês e que a gente também ficou chateado, né? De ter cedido um espaço desse pra uma pessoa dessa. Mas então tudo se mistura, entendeu? Assim, que as críticas aí justamente levem para um outro lugar, né? Eu acho que agora é bola pra frente, talvez, né? Sei que para alguns, poxa, acabou, não quero mais, entendo também, acho que cada um tem sua opinião e seu direito, né? Mas eu, vendo todo esse histórico de tudo que a gente tem de bom, né? De tudo que a gente tem feito, né? Acho que foi um erro, né? Aí, e agora é meio que bola pra frente, bola gente. Pra frente, né? Gente, só pra finalizar aqui, quero por último pedir desculpas aí pra quem se sentiu ofendido, né? Quem assiste nosso canal, quem acompanha, quem gosta da Dia, quem gosta da gente. Desculpa por vocês terem se sentido assim. E é isso, né? Ficaremos também mais atentos a isso, né? Também. E é isso, seguimos aí nossos trabalhos, nossas coisas e seguindo aí, né, fazendo o nosso, acho que é isso também, né? Boa noite pra vocês, boa tá? noite, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos feedbacks, tá bom? Que a gente sempre tá muito aberto aí. E tamo junto, gente. Vem muita coisa aí, tá bom? Beijo. Já achei bem melhor o pronunciamento dos meninos, dá pra ver que realmente eles ficaram chateados com o que aconteceu. Continuo com a minha posição de isso não é um erro, eu acho que estão diminuindo muito, principalmente pelo fato de que a ideia da Dia TV é não ceder espaço e ser um lugar seguro para que a gente não sofra as mesmas coisas que a gente sofre nos outros espaços. Colocar isso como um erro é diminuir, isso é uma falha inaceitável pra mim. Mas eu concordo que sim, não vai destruir a Dia TV, e não é que eu sei que não vai destruir, não é legal destruir. A ideia não é pegar e cancelar, tipo, vamos acabar com a Dia TV, mas é sim deixar o descontentamento extremamente evidente para que isso nunca mais se repita. Porque se repete uma vez, e daí não, bola pra frente, como disse Ari, e daí vai lá e faz outra vez algo do tipo, não, tem que ser forte o suficiente a dor para que não aconteça de novo. Porque eu sei que aqui eu tô mostrando os apresentadores da Dia TV, mas como eu já falei no vídeo, que você pode ver do da Karen Bakini, a Dia TV não é uma pessoa, a Dia TV é uma empresa. E é uma empresa que vende pra gente um lugar seguro para que a gente possa ter esse espaço de diversidade. Empresa, a gente não tem que desculpar. Empresa, a gente exige que faça o que ela vende, porque senão a gente tá literalmente só sendo enganado. E é assim que a gente tem que agir. Só uma coisa antes de finalizar o vídeo, sobre o que a Beta falou, eu acho importante também eu frisar isso. Eu tô bem decepcionado, tá? Assim, muito decepcionado com a Dia TV, mas eu já também falei outras vezes no meu canal, e a Beta tá certa nesse ponto, que não são eles que estão contra nós. Não é a Dia TV que é o nosso inimigo. Não é os apresentadores e tudo mais. Mas a gente também não pode ficar normalizando que aqueles que estão do nosso lado possam fazer coisas que nos machuquem. Tem que sempre colocar um limite em tudo, para que daqui a pouco a única emissora de TV que a gente tem que nos abraça, acabe simplesmente virando uma Globo e um SBT da vida. E se chegar um ditador e falar, mano, banco vocês vão ganhar muito dinheiro, eles aceitam, tá? Eu acho que é importante a gente não matar, mas também colocar limites para que não saia da proposta de ser algo seguro pra gente. No mais, me conta aqui o que vocês acham, tá? Eu não sei nem se esse vídeo vai estar editado, porque eu tô fazendo ele na minha pausa, porque eu tive uma pausa nova. Então me conta aqui o que vocês acharam, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.